Olá, meus queridos, chegando aqui mais uma vez até vocês, Pai seja convosco, que o Senhor abençoe esta terça-feira, que nós estamos na presença de Deus, na batalha, e eu quero mandar aqui um grande abraço, para os 40 guerreiros de oração e jejum, que estão comigo, nesta campanha de oração. Esses 40 guerreiros fazem parte da nossa igreja IEQ Reginaldo 1 e 2, e a gente está em oração, em jejum, em consagração, e sejam firmes, valentes e corajosos, sempre firmes e constantes na peleja, Porque soldado desarmado não vence a guerra, Por isso nós estamos nesse processo de jejum e oração na campanha nacional de 21 dias de oração pelo Brasil, pelas famílias e pelo mundo. E hoje estamos no 9º passo. Esse 9º passo hoje é endereçado hoje aos kids, as nossas crianças, Então nós iremos dar uma palavra para as crianças, para os pais das crianças, estaremos orando, estaremos dando os conselhos de Deus, Porque Deus tem conselhos na sua palavra e nós estaremos falando sobre estes conselhos de Deus. Então fica conosco nesse projeto dos céus, nesse projeto de Deus, orando hoje pelas crianças do Brasil e do mundo. Estamos concordando em oração nesta motivação hoje, orando pelas crianças, como cada passo desta campanha, nós estamos entrando no propósito de concordância, De concordância com todo filho e filha de Deus que está nesse processo, desse projeto de oração e de jejum. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando história. Jejum da vitória. É o jejum da vitória chegando até você para abençoar as crianças, Hoje, as crianças é o nosso endereço de bênção hoje, Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com os kids, com as crianças. Oh, porque de vida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás se faz, pois com ele seguro serás. Tempestades no mar, na montanha, o mestre te vê, e a tribulação ele vem socorrer, sua mão bem de pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Recordar maravilhas sem par
No deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. De mais fé ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas puderes andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e vamos navegar, né? Vamos navegar porque Jesus está no barco, e o barco que Jesus está, ele não afunda, né? Então o Senhor Jesus está no barco, no meio dessa tribulação, no meio da luta, da guerra, da peleja, né? Então ele vai estar guiando este barco, acalmando a ventania e toda a tempestade, aleluia, toda a tempestade será acalmada, vai passar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia, louvado seja Deus pela sua presença e pela sua bênção, né? Pela sua bênção que é maravilhosa e poderosa para nos abençoar, para nos dar vitória, né? Porque é Ele que nos dá vitória, é Ele que faz com que nós possamos ter esperança, né? Que a vitória é certa quando você navega com Jesus. Meus queridos, hoje, como nós falamos, é o 9º passo. E esse 9º passo tem uma nova motivação de oração. São 21 dias de motivos diversos, né? A cada dia é uma motivação, é uma ação de oração sobre aquele motivo de oração. E hoje é os kids, é os pequeninos, é as crianças, e nós estaremos orando, nós estaremos intercedendo hoje, né? Orando especificamente pelas crianças, trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu coração, e nós estamos nesse propósito hoje, né? De abençoar as crianças que nesse tempo têm sido tão atingidas, né? Têm sido tão machucada. Você vai ouvir uma palavra sobre isso, né? Você vai estar nesta palavra podendo saber, né, como proceder, como fazer, né, para poder ajudar as crianças, né? O Senhor tem conselho, o Senhor tem ensinamento. E há uma canção que ela fala sobre o meu corpo é um tesourinho. Esta canção foi, graças a Deus, muito bem inspirada para a criança poder saber que o corpo dela é um tesourinho, ninguém pode, né, tocar, né? E ela vai aprendendo esta canção, gravando no seu coração e vai aprendendo a se defender. Esta canção, ela foi uma canção feita como uma proteção sobre a pedofilia, para a pedofilia, né? Que é tão grave no Brasil e no mundo, né? É um problema gravíssimo da pedofilia, e nós vamos ouvir esta canção. Estou buscando aqui para que você possa ir, se tiver criança em casa nesse momento, você coloca para ouvir esta live, né? Depois coloca a cançãozinha para ela aprender, né? Porque é muito importante na defesa da criança, na proteção da criança, né? Então, nós vamos ouvir esta canção. Vamos ouvi-la.
Nós tiramos ela aqui sem querer. Vamos voltar ela aqui. Nós vamos voltar ela aqui porque nós tiramos ela aqui sem querer, mas vamos colocá-la novamente para que nós possamos tocar. Ainda hoje, nesta live, nós estaremos trazendo estatística em relação a crianças, estaremos orando pela criança, estaremos intercedendo pela criança, pelas crianças, né? E nós precisamos estar bem atentos, né? Nós adultos, nós protetores de crianças, mensageiros de Deus, precisamos cuidar das nossas crianças. Papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o que, papai? Seu corpo é um tesourinho Vamos ouvir. tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra o papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, fale para alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo. Então você aprendeu, filho? Sim, papai, aprendi. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. Fale pra papai, conte pra mamãe, fale com seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, fale pra alguém. Fale pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não guarde segredos sobre abuso sexual. Se alguém tentar tocar no seu corpo, diga não. Fale para o seu papai, conte para sua mamãe ou para algum adulto da sua confiança. Abuso sexual infantil é crime. É uma grande verdade, né? Abuso sexual é crime. É interessante que você que trabalha com crianças e tem crianças em casa, você possa colocar essa canção para as crianças ouvirem, para que elas possam aprender, para que elas possam gravar no coraçãozinho delas, né? Porque é muito interessante isso. Nós temos na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, né?
Então, se você quiser aí nos acompanhar com a Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios 22, versículo 6, versículo 6, onde nós vamos fazer uma reflexão, uma meditação sobre esta palavra dada, inspirada por Deus, E a palavra do Senhor, ela nos diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, veja que conselho poderoso, maravilhoso de Deus para as nossas crianças, para as nossas vidas, na criação das nossas crianças. E o Senhor, Ele tem alertado, tem levantado guerreiros de oração para orar nesse tempo, porque algo terrível está aumentando, crescendo na terra. Algo terrível que a gente só ficar assustado com aquilo que a gente está vendo não vai resolver. Mas o conhecimento está engajado nas causas, está engajado em Deus, está orando e vigiando, né? Crianças não precisam só que ore, mas que ore e que vigie. Porque a criança, ela é frágil, ela é inocente. Ela não tem como ela se defender por si própria. Então, nós vamos falar sobre isso. As crianças, elas estão precisando da proteção de Deus, mas também da proteção do adulto. E nós precisamos entender, né? Entender o que o Senhor nos aconselha nesse tempo, o que o Senhor, Ele manda que a gente possa exatamente cuidar para que a gente possa não estar vendo crescer cada vez mais, né? Essa violência que nós estamos vendo hoje. Este motivo de oração é para as nossas crianças, os nossos kids. E, como diz a palavra de Deus, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar o caminho de Deus a uma criança, o caminho certo, é mais do que um dever nosso, é mais do que um dever de um adulto, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, mas é uma missão que nós recebemos quando nós recebemos uma criança, quando nós temos uma criança. É uma missão. Então, não importa se é uma avó, se é um tio que esteja criando, que esteja ali, né, cuidando, não importa se é um pai, uma mãe, biológico, ou de coração, ou de escolha, né? A missão é igual, a missão é para você também. E nós precisamos estar muito atento nesse tempo. Muito atento mesmo. Por quê? Porque se Deus, Ele disse ensina, está aqui no imperativo. Ele está dando uma ordem, Ele está ordenando, Ele está aconselhando, Ele está dizendo, ensina a minha criança, a criança que eu te dei, a criança que eu permiti que existisse, a criança que foi colocada no mundo e não tem culpa, né? Não tem culpa dos erros dos adultos, se ela foi desejada ou não desejada. A criança é a única que não tem culpa disso. Então, a nossa missão, o nosso dever é cuidar, é ensinar o caminho certo. Você tem ensinado o caminho certo para o teu filho, para a tua filha? Você tem feito isso? Ou você tem achado que é banal? Que isso não tem tanta importância?
que isso você deve deixar para quando tiver tempo, para depois, e esse depois nunca acontece, né? Nunca acontece. Esse depois é esquecido depois, porque depois já está dizendo depois, 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 e esse depois nunca chega. E você vai deixando a sua criança sem o ensinamento, primeiramente espiritual. Espiritual. Nós estamos, é bem notório que o mundo hoje está muito pior do que antigamente. Antigamente, onde havia o respeito de filhos com os pais e de pais com os filhos. É claro que sempre houve problema, mas não nessa proporção que nós estamos vendo hoje, onde se falta tudo, onde se falta o respeito, onde se falta o amor, onde se falta o temor a Deus, onde em muitos lares não se ensina Deus. Tem criança que não sabe que Deus existe, porque nunca ninguém falou para ela, nunca ninguém ensinou para ela. E o Senhor disse: ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando ele ou ela for velho, não se desviará dele. Essa é a nossa missão, é plantar a semente de Deus no coração da criança, plantar sementes daquilo que é certo, que é direito, porque isso é nós que fazemos, é nós que recebemos esta missão, este compromisso de poder fazer isso em relação àquela criança tão novinha, aquela criança que ainda não sabe de nada, ainda não sabe o que é o mundo, o que é a vida, não sabe dos perigos, não sabe o quanto o mundo é cruel, o quanto o mundo não tem piedade de ninguém, nem de criança, nem de jovem, nem de velho, nem de ninguém. Então nós temos essa responsabilidade. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir para que você possa sentar com o seu filho, com a sua filha, conversar com a sua criança. Porque muitos acham que só deve dar as coisas. Eu dei o dinheiro, eu comprei um celular de marca, né? Eu comprei um videogame, eu equipei o quarto e a minha criança está protegida, está dentro de um quarto o dia inteiro, só jogando na internet, nas redes sociais. A menina é muito inteligente. Eita, você não sabe o perigo que essa criança está correndo, que o seu filho está correndo, que a sua família está correndo, porque hoje, né, as redes sociais têm sido uma arma boa, mas mais usada para o mal. Infelizmente, mais usada para fazer o mal, porque muitos são aqueles que se colocam como instrumento do mal, para destruição, para fazer o mal, para enganar, iludir a criança que está do outro lado, o jovem que está do outro lado, se ilude até adulto, quanto mais uma criança que não sabe e não entende os perigos, acredita em tudo e acha que sabe tudo. Deus está, nesse passo de hoje, alertando: olha para as tuas crianças, cuida das tuas crianças, proteja as tuas crianças. Elas precisam de cuidados, elas precisam de proteção. Você tem dado coisas, mas talvez não esteja dando o principal, não esteja dando relacionamento, não esteja dando amor, não esteja dando correção, não esteja dando uma conversa de pai para filho, de mãe para filho, de filho para pai, de filho para mãe. Está faltando isso, porque está todo mundo com pressa, todo mundo ocupado, todo mundo olhando só para o seu umbigo. E a gente está vendo aí a cada dia mais crescer crimes, assassinatos com jovens, com crianças. E estamos vendo as coisas terríveis que dói no coração, dói na alma, mas dói mais neles que estão sendo violentados, que estão sendo espancados, que estão morrendo. E a criança, ela quando vem ao mundo, ela é só uma criança. Ela não nasce sabendo.
Ela precisa de ensinamento, ela precisa de alguém que possa ensinar, que possa guiar, que possa segurar na sua mão, que possa dizer, olha, a vida é assim, assim, assim. Olha, venha por esse caminho, porque nesse caminho você vai ter esse resultado. Nesse outro caminho você vai ter consequências, vai ter um resultado ruim. A criança não nasce sabendo, ela tem que ser ensinada. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, ensina. Ensina. A criança não nasce sabendo. A criança não nasce sabendo de nada. É inocente. E quando a gente não ensina, quando a gente não faz o que o Senhor mandou fazer, o que acontece? O inimigo se aproveita e se aproveita bastante. Porque o inimigo não é preguiçoso. O inimigo é trabalhador, mais do que os filhos da luz. Ele trabalha 24 horas porque o dia só tem 24. Porque o dia só tem 24. Se tivesse 25, era 25 topado, trabalhando para destruição. Enquanto muitas vezes você acha difícil esse esforço para o teu filho, o diabo acha fácil. O diabo não mede esforço para destruir, para entortar. Porque também ninguém nasce torto. A criança, quando nasce, é uma criança. Eu digo sempre, criança é um anjo. É um anjo de Deus. E quando vem, ela vem para trazer alegria, vem para renovar aquela casa, aquela família. Vem até para ensinar, só de olhar a criança. A gente sente tanto Deus quando a criança nasce. Na maravilha da criação, do nascimento, que Deus deu aos homens. Então a criança, ela precisa ser ensinada. A criança precisa ter conselho certo. A criança precisa ouvir desde pequenininho seu pai e sua mãe, para proteger a sua vida, para saber se defender aí fora. Porque o mundo, mais uma vez eu digo, é cruel. É cruel. E nós precisamos saber que quando a gente não faz, o diabo faz. Quando a gente não ensina, o mundo vai ensinar. Quando a gente não abraça, o diabo abraça, o mundo abraça. Na verdade, não é um abraço, é um massacre. Quem abraça é o pai, a mãe. Mas o inimigo, ele massacra. Ele agarra para machucar. E nós precisamos abrir os nossos olhos enquanto é tempo. Não podemos deixar o inimigo estar fazendo aí o que ele está fazendo festa aí, como ele está fazendo, como ele está agindo. É terrível, meu irmão, é terrível, minha irmã. Precisamos abrir os nossos olhos, porque as crianças estão sofrendo, as crianças estão padecendo. E Deus tem o conselho certo, ensina as crianças no caminho que devem andar, ensina as crianças no caminho que devem seguir, ensina as coisas direitas. Deus ama as crianças, Deus mandou tratá-las com amor, Deus mandou cuidar delas, protegê-las, Deus mandou. Jesus Cristo mostrou que ama as crianças, que ama as crianças, que trata as crianças com amor, com amor, com amor. Você tem tratado suas crianças com amor? Você tem protegido as suas crianças? Você tem protegido? Você tem dado o que é bom, o que é certo? Você tem colocado limites? Porque hoje nós vemos pais que equipam a criança para elas não perturbarem eles, para elas não estarem atrás deles. E as crianças estão aí sendo atacadas, sendo vítimas de abusos sexuais, de pedofilia, de imoralidade. Cada vez mais a criança se despertando sexualmente, se despertando precocemente. Raro se é hoje ver uma criança brincando
Não, ela está no computador, navegando em coisas que não é, nem para adulto. Crianças sendo levadas à lascívia, à imoralidade, a despertamento sexual precoce. Crianças sendo iludidas, enganadas pelo satanismo, em desenhos, em várias coisas. Isso traz desgraça e derrota para os nossos filhos, para os seus filhos, para os seus filhos. E nós precisamos acordar. Nós estamos vendo as crianças sofrendo pedofilia, sofrendo satanismo, sofrendo imoralidades sexuais e despertamentos sexuais. Mas estamos vendo ainda coisas ainda mais piores. Pais matando criança, mães matando criança, ou sendo conivente com crimes do seu próprio sangue, da sua seu próprio ventre. Que terrível! Quando aquela criança estava ali para ser protegida, defendida, guardada, amada, cuidada, elas estão sendo entregues à morte. Estão sendo levadas a matadouro pelo dinheiro, pela vaidade, pela ganância, pela fama, por trocar um filho por um homem, por uma mulher. Olha que mundo que nós estamos vivendo. Olha que mundo nós estamos vivendo. Nós ainda vamos ver mais quantos nós vamos ver por aí pelo mundo afora. Quantos meninos do barril ainda vamos assistir, acorrentada, jogada dentro de um barril, padecendo maltrato, fome, acorrentada, coisa que não se faz nem com animal. Quantos Henrys nós vamos ver? Quantas Isabela Nardoni nós vamos ver? E quantas crianças espalhadas pelo mundo e pelo Brasil que perderam suas vidas pela mão de um genitor, de uma genitora, ou de um padrasto, ou de um tio, ou de um avô, de alguém mais próximo, de alguém que era para proteger, de um parente, de um amigo, de um vizinho. Jesus disse que nós devemos tratar as crianças com amor. Ele nos ensinou isso quando acharam que criança era um problema, era um aborrecimento, que não quiseram que as crianças chegassem perto de Jesus. Quando quiseram tirar as crianças de perto de Jesus para que não aborrecesse, achando que iria aborrecer. Jesus viu aquilo e brigou. Ele não gostou. Ele disse, não impeça as minhas crianças de virem a mim. Não impeça as minhas crianças de chegar até a mim. Não as impeçais, deixai elas virem. Deixa elas chegarem aqui. Porque é da criança que sai o perfeito louvor. É da criança que é o reino dos céus. Jesus não gostou. Jesus não quer que impeça as crianças de chegar até ele, de ir na casa dele. Criança é anjo. Criança é anjo. E que anjo lindo é uma criança. Que anjo lindo é uma criança. Não importa a sua classe social, a sua cor. Não importa, é uma criança, é um anjo. É um anjo de Deus que veio ao mundo para ser protegida, ser cuidada e ser guiada. E, no entanto, estão matando as nossas crianças. Estão matando os filhos. Estão acabando com as crianças. E a criança, ela é um fruto, ela é uma consequência de um ambiente, de um convívio, de pessoas. Ninguém nasce torto. A criança não nasce roubando, não nasce matando, não nasce estrupando, não nasce
Ela nasce uma criança e ela vai ser o resultado daquilo que fizerem com ela. Tem muitos adultos que foram crianças machucadas, foram crianças estrupadas, violentadas, e elas carregam esse peso até hoje. Outras, Jesus tratou, Jesus curou suas feridas, Jesus sarou as suas dores para que ela pudesse ter vida, porque é terrível, é terrível. E outras crianças não estão tendo a chance, estão morrendo. Jesus disse, não as impeçais, não as impeça, deixa vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E para entrar no céu, tem que ter um coração igual de uma criança, um coração puro, um coração limpo, no mundo sujo, no mundo podre, no mundo corrupto, no mundo caótico que nós estamos vivendo, no mundo sem amor, no mundo sem piedade das crianças. Mas aquele que tem o Senhor, aquele que busca o Senhor verdadeiramente, aquele que é um filho, uma filha de Deus, ele passa a se limpar de tudo e de todos. Meu querido e minha querida, nós precisamos vigiar pelas crianças, nós precisamos amar as crianças, nós precisamos proteger as crianças, nós precisamos cuidar das nossas crianças, nós precisamos fazer isso. A igreja tem essa responsabilidade também. Os salvos, aqueles que já são da igreja, precisam amar as crianças e se levantar nesse ministério com crianças. Falta muito esforço, muito amor em cuidar das nossas crianças. E tem muita criança por aí, mas tem poucos trabalhadores, tem poucos para amar as crianças e fazer algo por elas, e orar por elas, e ensinar o caminho de Deus a elas. Conselheiros tutelares, amem as nossas crianças, cuidem das nossas crianças. Vocês receberam uma posição, um cargo para isso. E há muitas crianças sofrendo nos bairros, passando fome, sendo estrupada, sendo acorrentada, amarrada e sendo mortas. Vocês precisam fazer mais, amar mais, ser um instrumento de Deus aí, aonde você está plantado, olhando para as nossas crianças. Famílias, vamos cuidar das nossas crianças, vamos amar as nossas crianças. Nós trouxemos aqui uma estatística de salvação. É muito interessante isso, para que você saiba o quanto é importante ensinar a criança no caminho que deve andar, quando ela ainda é criança. Se tem algum que era criança e foi ensinado, e até hoje está fazendo coisas erradas, mas a semente de Deus está lá. Uma hora ele volta, ela volta. Uma hora vai se arrepender, porque conhece a verdade, sabe a palavra, foi ensinado no caminho dos céus. Então vale a pena insistir, vale a pena se esforçar pelas crianças, sacrificar-se pelas crianças. Essa estatística, ela fala que a porcentagem antes dos 5 anos de uma criança aceitar Jesus é de 1%. Antes dos 5 anos, do seu nascimento até 5 anos, 1% da criança, 1% das crianças no mundo aceitam a Jesus. Elas já são de Jesus, né? Mas a gente, estatística de ensino, nessa idade, já entender e aceitar Jesus. A estatística também dos 5 anos aos 15 anos,
é que 85% nessa faixa de idade, de 5 anos a 15 anos, 85% aceitam a Jesus. Olha aqui, igreja, um alerta. Olha a porcentagem. De 5 aos 15 anos, de crianças que foram ensinadas no caminho do Senhor, de crianças que foram evangelizadas, que foram cuidadas, 85% delas aceitaram a Jesus. Olha a faixa de idade tão importante, interessante para a gente e para a igreja abrir os olhos. A faixa de idade, ou seja, de criança a faixa de 15 anos até a adolescência. Dos 15 anos aos 30 anos, agora de adolescente a 30 anos, 10% no mundo aceitam a Jesus. Você veja que 1% antes dos 5 anos, dos 5 ao 15, 85% aceitam Jesus, dos 15 aos 30 já caiu para 10% aceitam a Jesus. Por quê? Porque de 15 em diante, todas as informações do mundo vêm para fazer a ideia, a cabeça, para trazer o mundo para dentro daquele que não foi ensinado, não foi evangelizado, não foi cuidado, seja na igreja, seja na família. 10% aceitam a Jesus. E após os 30 anos, após esta idade adulta, 4% no mundo aceitam a Jesus. É uma estatística que seria muito interessante cada pastor saber disso. Antes dos 5 anos, 1% aceitam a Jesus. Dos 5 ao 15, 85% aceitam a Jesus. Dos 15 aos 30, 10% aceitam Jesus. E após os 30 anos, a coisa ficou mais difícil, porque a cabeça está feita. Tem muitos que têm se convertido ao Senhor, mas dá trabalho, porque já está toda feita no ensinamento do mundo, nas coisas do mundo, em tudo que o mundo lhe ofereceu, e para entrar, para limpar, para purificar só Jesus e a sua misericórdia, porque a mente já foi feita de uma forma terrível, uma forma errada, numa forma invertida e avessa. Mas Deus, mesmo assim, tem tido misericórdia e tem salvo. Então, precisamos verdadeiramente orar pelas nossas crianças. Orar pelas nossas crianças e saber que as nossas crianças precisam de nós. Precisam de você, precisam de mim, precisa da família, precisa da igreja, precisa do adulto, precisa de todo aquele que se puder colocar nesse propósito para orar, para clamar a Deus, para pedir ao Senhor, porque é uma guerra, é uma batalha muito terrível. Quantas crianças ainda vão padecer, vão morrer, vão ser assassinadas dentro de casa, estrupadas dentro de casa, assassinadas dentro de casa, que era ali o lugar, o seu porto seguro, o seu lugar de segurança, o seu genitor, a sua genitora, o seu avô, seu tio, sua tia, era o seu porto seguro. E, no entanto, estão tirando as vidas das crianças. Estão matando as crianças. Estão estrupando as crianças. Estão violentando as crianças. Estão viciando as crianças. Criança hoje, com 7, 5, 10 anos, já com drogas, já viciado em drogas. Porque não cuidaram dela, ou porque a consequência do seu ambiente vem do seu pai, vem de sua mãe fazer, foi o fruto do resultado. E aí,
Quantas crianças também estão sendo mortas pelas drogas, pelos crimes, crianças assaltando, crianças se prostituindo, mães dando seus filhos para a prostituição para ganhar um dinheirinho. É triste, é muito triste. Louvado seja Deus. Nós temos na nossa igreja grandes projetos missionários a favor dos kids, missionários espalhados no Brasil inteiro e no mundo, lutando pelas nossas crianças. Projetos grandes, poderosos, indo às escolas, indo nas praças, nas ruas. Temos a Tenda da Alegria, dirigida pela pastora Bianca. Uma bênção de Deus. Projeto Sementinha e outros tantos e tantos projetos que tem, Kids, para as crianças, ensinando o caminho em que a criança deve andar e levando uma realidade que nós nos deparamos no mundo para que a criança possa se proteger. Então, vamos orar pelas nossas crianças. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, neste dia, nós clamamos, meu Deus, em favor das crianças. Em favor, meu Deus, das crianças no Brasil e no mundo. Crianças no Brasil e no mundo, Pai, que passam tantos perigos, tanta violência, tanto espancamento na rua e dentro da sua casa. E às vezes o inimigo está dentro da casa, da sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, crianças que são iludidas no caminho da perdição, do mal, dos vícios, das drogas, do álcool, de todas as drogas diversas. Meu Deus, adolescentes que hoje já estão perdidos, que estão morrendo sem chegar nem numa fase adulta, porque a criança está morrendo cada vez mais cedo, o jovem está morrendo cada vez mais cedo. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, que as famílias sejam despertadas a levar as crianças, os adolescentes, para a tua casa, Pai, para o caminho de Deus, porque ali eles vão aprender na tua palavra a verdade, o caminho da verdade, o caminho para que eles possam crescer neste caminho e poder ser valente, forte, alicerçado numa semente, numa raiz de Deus, para poder vencer o tentador, o inimigo cruel que está no mundo e que está até mesmo dentro de casa muitas vezes. Deus tem misericórdia. Toma, Senhor, as crianças do Brasil e do mundo, de Alagoas, de todos os estados, nas tuas mãos. Venha proteger, venha guardar, para que nós não possamos estar vendo a todo instante mais uma criança sendo vítima, mais uma criança sendo morta, mais uma criança sendo estrupada, mais uma criança se perdendo nas drogas que o mundo oferece, que o diabo oferece. Meu Deus, que as igrejas, meu Pai, que aqueles que estão, Senhor, no caminho, se despertem em favor das crianças, se despertem na oração, no trabalho, em ajudar essas crianças, em ajudar as nossas crianças, ensinando o caminho do Senhor e o que é certo. Pai, que as famílias sejam, meu Deus, acordadas, despertadas, seja mãe, seja pai, seja tio, seja avó, para cuidar das nossas crianças, para proteger e amar, assim como Jesus amou. Assim como Deus amou e aconselhou a criar a criança no caminho do Senhor, para que quando ele amadurecer, ele poder ter uma semente de Deus plantada dentro dele ou dentro dela,
Meu Deus, nós entregamos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa as nossas crianças. Abençoa as crianças do mundo inteiro. Abençoa as crianças das nossas igrejas, de outras igrejas, do mundo, não importa a igreja. Abençoe as crianças das famílias, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que a tua palavra venha dar fruto, e fruto que salte para a vida eterna. No nome santo de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Aleluia, aleluia. E eu quero glorificar a Deus por mais esta live que o Senhor nos concedeu. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amanhã, na permissão de Deus, estaremos no 10º dia, no 10º passo desta campanha. Fica com Deus, Deus te ama, Jesus te chama e te ama, e nós amamos você. Esta igreja ama você, ama a sua família, ama a sua casa. Então, que Deus abençoe e um beijo no seu coração.